Muito bem, saudações ao PB Conectada, voltando com sempre um grande nome, uma grande atração aqui para a gente bater esse papo nas redes sociais, você curtir, compartilhar conosco grandes conteúdos também. Estamos recebendo aqui o secretário de Ciência e Tecnologia, secretário executivo da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, professor Uhum. advogado André Ribeiro e ex-candidato, ex-prefeitável nas eleições de 2024 em Campina Grande. Inevitável que a gente passe, antes da tecnologia, que a gente passe um pouquinho também sobre a política partidária. André, seja bem-vindo de volta, retornando há pouco tempo à secretaria da qual você se licenciou para concorrer às eleições em Campina. Primeiro, como é que está sendo essa volta aí, novos projetos, 2025, vida nova e inovadora na tecnologia? Olha, é um prazer, Moripe, estar aqui mais uma vez nessa mesa do PB Conectada. Para mim é um orgulho estar aqui, pelo profissional que você é. Eu não preciso jogar flores, você sabe da minha admiração por você, por toda a sua equipe. E eu estou muito feliz, né? Não só de estar de volta a esta bancada, mas também de retomar os trabalhos na Secretaria Executiva de Inovação, que está integrada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e fazer com que o nosso estado da Paraíba possa cada vez mais dar um salto nessa área que é tão importante, né, para a formação das nossas ideias, das nossas empresas, do nosso setor produtivo, né, no qual também está incluído o trabalhador. Sem ele não há setor produtivo. Todos são importantes nessa luta, nessa dimensão. E estou, claro, muito feliz em poder retomar estes trabalhos com muita novidade, com muita coisa boa, né, que está para sair para a Paraíba, que sem dúvidas eu quero deixar, né, humildemente, junto com toda a equipe da secretaria, essa marca para que a Paraíba possa dar novos voos, né, a partir dos projetos que estão por vir. André, trazer algum um aspecto mais, digamos, pedagógico mesmo para o nosso web espectador. Há muita confusão quando se fala em ciência, tecnologia, inovação. As pessoas confundem inovação com invenção. A gente falava É. sobre isso aqui nos bastidores. Tecnologia com algo extremamente complexo. Afinal de contas, o que é ciência, o que é tecnologia, o que é inovação, que é uma área mais específica da sua atuação hoje, político-administrativa, digamos assim. Você sabe, Mori, porque eu tive essa preocupação, sua pergunta é muito inteligente, porque essa preocupação foi uma preocupação que eu tive quando iniciei minha passagem na secretaria no ano passado, né, em 2024, onde eu pude ali por 4 meses e um pouquinho, né, ajudar a trazer algumas coisas para Campina Grande. Uma delas foi a primeira conferência de ciência, tecnologia e inovação da história da Paraíba e da história de Campina Grande. Veja bem, Campina é conhecida como a cidade da inovação. Pois bem, acredite, nunca tinha tido uma conferência municipal para decidir os destinos, o planejamento relacionado à ciência, tecnologia e inovação. Isso mostra por que que essa dúvida existe na cabeça das pessoas. Porque elas acham que a ciência, a tecnologia e sobretudo, a inovação são processos que somente aqueles que têm PhD podem ter acesso, somente aqueles que são grandes matemáticos, grandes ciências da computação, cientistas da computação, e não é verdade. Me lembro que no processo de divulgação da conferência, eu fiz questão de visitar locais onde geralmente não se visita. Eu fiz questão de convocar os estudantes que ainda estavam ali, ó, no início, que ainda não tinham nem feito um projeto de pesquisa para participar da conferência e ajudar na tomada do destino. Porque a inovação não é você criar um supercomputador apenas. Não é criar um computador quântico. Não é você desbravar as novas tecnologias, não é criar um novo microfone, um novo celular. A inovação não é só isso. A inovação é qualquer processo que você transforme uma realidade em uma nova dimensão, em algo que vai melhorar a condição de vida, a condição de saúde de um paciente, a condição de embalagem de um produto. Eu, cu- Que eu, faça diferente do modelo, atual e com resolutividade, e com, com eficácia. exatamente. Então eu cito sempre um exemplo. Você vai numa feira, em qualquer feira que todo mundo gosta de frequentar, e muitas vezes alguém vai lá e tem uma ideia e começa a embalar aquela cocada numa embalagem diferenciada. Faz um investimento com um produto inovador, barato, que ninguém sabe nem de onde veio, mas de repente aquela cocada que era vendida a R$ 4, ele está vendendo a 8. Agregou um valor. Ele agregou valor através de um processo de inovação, que muitas vezes envolve a necessidade, dependendo, de pesquisa, para identificar qual o melhor material, qual o mais barato,
né? Qual que pode dar uma qualidade ao produto. Então, isso acontece com as roupas. Quantas roupas hoje são feitas de materiais que você nem imaginava? De sisal, de tantas coisas que ninguém dava nem valor, Algodão né? colorido. Algodão colorido, sisal, que muita gente achava que era só para cabra comer, né? E tá lá roupas belíssimas, frutos de processos e editais, por exemplo, de inovação, que estão gerando hoje o quê? Riqueza. Riqueza, geração de emprego e renda. Então, a inovação ela é um processo fundamental e ela tem que começar desde cedo. Ela tem que começar desde a escola. Você citou aí a questão do vestuário, André, e nós temos em Campina o Centro de Ciência e Tecnologia Albano Franco, CTCC, ligado à Federação das Indústrias, uma instituição que você já integrou Certo. também por um bom Com muito tempo. orgulho. Como é que está? Há quantas anda aquele processo de inovação, por exemplo, do couro, do avestruz e algumas outras aves, da pele em si, para os calçados? Campina é um polo de calçados Isso. também, e como unir a tecnologia a essa produção industrial? Olha, isso para mim é a essência do que é inovação. Porque, veja, eu não acredito no processo de inovação se ele não for para transformar o próprio processo da inovação em geração de emprego e renda. Claro que ele não é o único objetivo. Quando você cria, por exemplo, um novo produto, um novo medicamento, o objetivo central é salvar uma vida, né? É salvar um paciente que está lá. Mas por trás de tudo isso tem uma cadeia produtiva, porque a economia ela vai girando em Um torno viés disso. socioeconômico. Claro, sempre, sempre, porque é a lógica, né, que nós vivemos. Então, esse processo produtivo, ele é fundamental. Então, todos os processos de inovação que estão presentes, como por exemplo, lá no Albano Franco, que é o CTCC, que é vinculado ao sistema Senai, que faz a formação profissional dos trabalhadores da indústria, que está ligado ao Senac, aqui bem pertinho, né, dos estúdios, que está ligado, por exemplo, a empresas privadas como a Alpargatas, que tem um centro de inovação dentro da própria indústria. Aquele tênis bonito que você vê, que você coloca, né, no pé, tem uma tecnologia por trás dele. Quem você acha que pensou aquilo? Foi um cientista, dentro de um laboratório, dentro de um centro de pesquisa e inovação, como é o caso, por exemplo, da Alpargatas, como é o caso da Coteminas, quando estava em operação, e de tantas outras indústrias. E geralmente nascem aonde? Dentro das universidades, dentro dos centros de tecnologia como o Albano Franco. Então, esse processo da transformação, né, do couro, ele continua vigente. Eu sei que a federação está com uma nova gestão, um novo momento, né, eles estão dando todo o esforço para poder renovar e ampliar essas ações. O presidente Cassiano, que eu conheço de muito tempo, é uma pessoa que tem se esforçado para ampliar e eu tenho convicção de que as parcerias que nós vamos firmar com o Senai, a gente vai poder potencializar ainda mais, porque Campina tem essa vocação, tem uma capacidade de formação de mão de obra muito acima da média das cidades, né, em comparação com outras cidades, e a gente vai fazer de tudo, né? Tanto que estamos lançando, até vou aproveitar para fazer um pouquinho da divulgação. Lançamos já, vai até o dia 14 de fevereiro, né, o edital Tecnova 3, que é em parceria. O governo do estado está colocando uma quantidade muito expressiva de recursos, e eu digo sempre, não é empréstimo, não. Geralmente, quando a pessoa olha, um edital para empréstimo, não empresta, é dinheiro a fundo perdido. Não reembolsável, né? É um outro formato É um outro diferente do formato. empreender, por É, exemplo, né? porque veja, o investimento, Moribe, aliás, a inovação, ela tem uma peculiaridade. Não existe uma obrigação da pesquisa se transformar necessariamente em algo que deu certo. Porque se a gente fosse pensar assim, a lâmpada que nos ilumina não estaria aqui hoje, né? É verdade. Foram milhares de tentativas até chegar numa lâmpada. Então, imagina se alguém diz: "Ah, não vou investir não, não vou gastar com os equipamentos não, porque se não deu certo dessa vez, não vai dar certo na próxima". Então, existe a questão da tentativa e erro na pesquisa e na inovação, ela é uma coisa que é inerente. Então, o edital de inovação, imagina você inovar tendo que ainda pagar juros em cima disso. É uma Precisa, coisa para participar de um edital como esse, André, precisa ser necessariamente uma empresa de ciência e não, tecnologia? Não. não. Tem alguns critérios, né, eu não vou dizer todos aqui, porque senão, o edital é muito Grosso grande, modo, quem mas pode a grosso participar? modo, qualquer empresa que tenha sido estabelecida a partir porque você não pode abrir uma empresa hoje para já pegar o edital, tem que ter uma empresa que tenha, salvo engano, até o ano passado, já a abertura até o final de 2023, a abertura do CNPJ, que tenha uma comprovação de uma atividade já dentro da empresa. Ela não precisa nem ter um centro de inovação, pelo contrário, ela precisa ter um projeto em que ela demonstre que tem um produto
que pode ser um copo, pode ser um microfone, mas não precisa nem ser produto. Pode ser um processo. Um novo processo dentro de uma empresa, dentro de um setor específico, que vai melhorar a comunicação, que vai melhorar a forma do atendimento. Aí o céu é o limite. O que importa é que a ideia seja boa, que ela possa trazer, né, para o mercado um novo produto ou um novo processo que melhore ou qualifique a vida das pessoas. São 16,7 milhões de reais que vão ser para todo o para estado. todo o estado da Paraíba. E basta apresentar um projeto. Eu recomendo, procure o site da FAPESC, que é a fundação que faz a coordenação desse processo, que está vinculada à Secretaria, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, e procure informações, apresente o seu projeto, não tenha receio. Não fique pensando, ah, meu Deus, será que eu tenho chance? Só vai saber apresentando o projeto. Quantas pessoas que achavam que não tinham chances, a gente vê vários depoimentos, inclusive, de editais anteriores, foram lá, apresentaram, foram selecionados, entregaram um produto e estão, inclusive, hoje muito bem, inclusive financeiramente, né? Gerando emprego, gerando renda para uma cadeia produtiva, né? Então, a importância destes editais e destes instrumentos ela é fundamental para que as pessoas entendam que o Estado, por exemplo, ele pode sim auxiliar as empresas sem intervir na empresa. Ele pode auxiliar porque a partir do momento que aquela empresa talvez tivesse 2 funcionários, elabora um novo projeto e, através dele, ele começa a vender mais, seja pelo processo ou pelo novo produto, ele vai contratar mais colaboradores, ele vai contribuir mais com o imposto para o próprio Estado Haverá retroalimentar a incrementos, né? incremento, entendeu? Né? Então, isso é fundamental e eu digo sempre, né? A minha obsessão é ajudar a gerar emprego para a nossa gente. André Esse é o... Ribeiro, secretário executivo da inovação na Paraíba. André, tem uma máxima que está no seio popular, né, eu diria até que no senso comum mesmo do campinense, mexe um pouco com essa nossa megalomania, e que foi contestada até bem pouco tempo por empresários políticos, que disseram: olha, essa coisa de dizer que Campina, é a base do maior São João do mundo, tudo em Campina é o melhor do mundo, Campina é a cidade da ciência e da tecnologia. Já usei isso até em vinheta de rádio, programa de rádio. A cidade da ciência e tecnologia. E houve que questionasse em entrevistas essa condição prática de cidade berço da ciência e da tecnologia. A cidade tem muitas universidades, tem centros de pesquisa, sim, é sede do Parque Tecnológico da Paraíba, da própria FAPESC também, e Isso. tantos outros órgãos importantes. É uma das poucas, se não me engano, voltou a ser a única cidade no interior do país que tem uma sede da Federação das Indústrias. Por esse e muitos outros aspectos, considera-se Campina o berço da capital da ciência e da tecnologia. Mas há quem conteste. Diga, isso é mito. Isso é mito, é uma megalomania vendida pela classe política para que o campinense continue achando que é o máximo, mas na prática nós não produzimos tanto assim na ciência e na tecnologia, nós não pesquisamos tanto e nossas universidades também não produzem tanto quanto deveriam. Afinal de contas, é mito ou verdade, André? Qual é a sua versão disso tudo na qualidade de É, professor e político também? claro, claro. Eu respondo dizendo que os campinenses são os maiores contestadores do mundo. Então, vou responder dessa forma. Veja, isso nada acontece por acaso. Claro que nenhum adjetivo que se dê a qualquer pessoa, ele pode perdurar se você não continua fazendo jus àquilo. Se eu digo que Moribe é um jornalista competente, e é mesmo, todo mundo em Campinas sabe, ele mesmo sabe que ele tem que continuar sendo esse profissional competente, buscando inovar, porque senão, daqui a pouco ninguém lembra mais, não é assim? Então, para as cidades é a mesma coisa. Imagine se, por exemplo, o São João de Campina Grande não tivéssemos feito evoluções com o passar das gestões. Será que o São João de Campinas seria ainda considerado o maior São João do Continuasse mundo? com o formato de 80, por exemplo, dos anos Claro que 80. não. Então, esse questionamento eu não acho ruim, não. Eu acho é bom. Porque ele nos estimula a gente a ter um olhar crítico sobre aquilo que é necessário refazer ou reconstruir para manter um título que é justo. E não é justo porque, foi um político que colocou, não. É justo porque Campina Grande tem uma universidade chamada UFCG, que o ano retrasado, por exemplo, foi a universidade, aliás, a entidade pública ou privada que mais teve registro de patentes no Brasil. E no ano passado ficou em segundo lugar, só perdeu para a Petrobras. Precisa ser mais divulgado, não, André? Então, claro, entende? Então, olha aí, mais um ponto crítico necessário, que é a nossa divulgação. Então, ninguém consegue isso
porque tem fama. Consegue isso porque tem pesquisador dentro da universidade, porque tem investimento público dentro da universidade financiando os projetos e as bolsas de pesquisa para que esses pesquisadores entreguem algo para a nossa região. O que cabe a nós que estamos à frente buscando é buscar evoluir. Por isso que quando eu assumi a secretaria executiva, junto com toda a equipe da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós fizemos a primeira conferência da história. Por quê? Porque a conferência, ela planeja os 10 anos para frente. E eu não acredito em nada que seja certo que não tenha planejamento. Então já demos a nossa primeira contribuição, independentemente de quem esteja daqui a 10 anos, à frente das secretarias, à frente dos projetos, nós já temos uma diretriz. E o segundo ponto é que você tem que fazer com que agora tudo aquilo que se prospecta, que se cria, possa se transformar em nota fiscal. Para traduzir para o povo, né? Para não ficar uma linguagem apenas técnica. O que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos transformar essas patentes em algo que seja comercializável. E muitas vezes é comercializável, mas falta uma conexão, porque o cientista, ele não nasceu para vender. O cientista, o cara que criou um novo produto, que criou talvez esse microfone, talvez ele seja péssimo de vendas. Ele não sabe o que é storytelling, ele não sabe nada. Então você precisa começar a criar alguns mecanismos, e a gente está trabalhando isso lá na secretaria, né, para ajudar no processo, para que a universidade cuide de criar e que para alguém, e a gente está elaborando, em breve a gente vai divulgar, possa fazer com que essas patentes possam ser comercializadas, gerando royalties, gerando uma receita para as pessoas que, de forma justa, criaram e também para a própria universidade, as próprias instituições que ajudaram a fomentar esse projeto, né? Então, eu digo sempre, né? Pode criticar Campina, mas quanto mais critica, mais a gente contesta e mais a gente cresce. A propósito de contestação e crescimento, você vai ficar livre agora para contestar politicamente essas colocações aqui. A eleição passada, André, agora vamos falar de política Vamos, partidária, é bom. eleições, enfim. A eleição passada foi marcada por uma pulverização das candidaturas de oposição em Hum, Campina. Num primeiro turno, houve quem dissesse até que seria uma surpresa o médico John Bezerra avançar daquela forma, teve uma uhum, votação, pelo que diziam as pesquisas, bem além do que se esperava. No segundo turno, uma distância maior o separou do prefeito Bruno, que acabou sendo reeleito. Se pudesse usar agora daquele personagem do humor, dos sábados à noite na TV, onde é que foi que eu errei? Você diria que daria qual resposta falando como o pai da oposição, digamos assim. Vou colocar essa situação aqui análoga. O pai da oposição, ou pelo menos um dos integrantes dela. Olha, esse processo de 2024 foi muito rico, para mim pessoalmente, muito rico, porque eu não gosto de ficar dando uma de profeta, não, mas eu acho que você vai se recordar, e quem quiser pode olhar a entrevista, a primeira entrevista que eu concedi aqui no PB Conectada, eu fiz algumas avaliações na época, porque, e todas elas, não para minha surpresa, acabaram se realizando. E eu dizia na época, porque a pergunta que mais era feita era: você não acha que a oposição de Campina Grande está errando em estar lançando várias candidaturas? E eu dizia na época: não, eu acho que quem está pensando o contrário está completamente equivocado. E explicava por quê. Porque nós tínhamos Então à foi uma época, estratégia planejada? não foi planejada, mas, mas acabou dando certo. Não foi planejada porque, por exemplo, eu era uma das correntes dissonantes. Eu era talvez o único que dizia que tinha que ter várias candidaturas. Era um senso comum ter que unificar, porque existia uma memória recente das vitórias no primeiro turno, aliás, das vitórias de Romero em 2012 e da vitória no primeiro turno de Romero em 2016. E da vitória do próprio Bruno no primeiro turno em 2020. Então isso causou a sensação de que, então o erro é porque estão esfacelando e está dividindo os votos. Mas essa conta, até matematicamente, não fechava. Por quê? Porque você precisa fazer com que a sociedade, a oposição, tenha um maior número de candidatos para que cada candidato pegue um setor específico da sociedade. E isso ia fazer com que você ampliasse a base da oposição, não ao contrário. Porque se você escolhe um candidato único e esse candidato não cai no gosto, você vai perder todos os votos. Você não vai ampliar. Então foi o que aconteceu. A minha candidatura, por exemplo, eu dizia sempre, se eu não tivesse sido candidato, inclusive, não haveria segundo turno. A diferença foi um ponto alguma coisa, eu tive 2,60%. Então foi fundamental.
Por muito pouquinho, o Bruno não ganhou no primeiro turno. Aliás, não é que eu fui o fundamental, todos foram fundamentais. Deputado Inácio Falcão falou Todos. recentemente, mostrou ressentimentos, mais uma vez, e disse que aqueles votos, John, não deve só ao mérito dele, não é só mérito próprio, não. Os votos ele deve a todos nós, inclusive a mim, disse Inácio Falcão. Mais ou menos por aí, a sua fala Não, também? como eu ajudei no segundo turno de forma muito presente, muito ativa, eu posso dizer claramente que eu me sinto também corresponsável, humildemente corresponsável por essa votação, né? Tanto que eu tenho uma convicção, sabe, Moribe? O André de antes da campanha para prefeito não é mais o mesmo André de hoje. Eu hoje, por exemplo, assim, é um reconhecimento que eu sou muito grato a Deus. Eu não tenho mais liberdade de comprar um pão de sandália e short, porque as pessoas estão sempre ali observando você. Não que eu não possa fazer, e faço. Mas a gente começa a ter certos cuidados que antes eu não pensava, como um cidadão comum que andava pelas ruas e tal. Então, isso é uma responsabilidade para nós que somos, né, que estamos nessa luta. Mas eu penso que foi uma campanha muito importante. A oposição viveu o seu melhor momento nos últimos anos, isso é uma coisa inegável. Eu gostaria de ter ido para o segundo turno, né? Mas eu me considero vitorioso, 5.500 votos, tendo apenas 28 segundos, tendo o menor valor de financiamento entre aqueles que estavam lá na disputa, fazendo um debate franco, praticamente só no gogó, até brincava dizendo que era no peito e na raça. E foi mesmo, literalmente. Os recursos que eu recebi, por exemplo, do partido, não davam nem para financiar uma campanha de vereador. E ainda tive que dividir com eles, né, dentro das minhas condições, para dar uma campanha minimamente digna, para que eles pudessem pelo menos ter o material para ir para as ruas. E fizemos com muito orgulho, encantamos corações, mas, claro, eu tinha convicção. Quando eu fui para o último debate, você deve ter acompanhado alguns debates que Sim, aconteceram. certamente. Quando eu fui para o último debate na TV Paraíba, que foi o que teve uma projeção maior, no outro dia, Moribe, eu tentava andar no centro de Campina Grande, não conseguia dar 3 passos. Se eu fosse uma pessoa inexperiente, eu achava, "Oh, pô, quem vai para o segundo turno sou eu." Mas claro que eu sabia que para aquilo se configurar, eu precisaria ter azulado a cidade. E para isso você precisa de estrutura, claro. A política tem essas questões e eu não tive essa estrutura. Mas eu me considero uma pessoa muito vitoriosa, que conseguiu entregar uma mensagem para a cidade, que conseguiu colocar no debate o que verdadeiramente importa. Eu dizia nas Você entrevistas. disputou 2022 o Senado da Isso. República, é uma candidatura conceitual que mexeu, inclusive, com a política no Estado. Sai dessa disputa das eleições de prefeito em Campina, 2024. Já sonha, já projeta trabalho em 2026? Ou esse sonho de ser prefeito em Campina não passa necessariamente por uma candidatura estratégica, em 2026? Não, em 2026 eu serei candidato. Estamos definindo, conversando com o partido. Estarei na luta. Alguns querem que eu seja candidato a deputado. Estou fazendo a avaliação em breve, vou fazer essa divulgação. Quem sabe não seja o candidato, né, do PDT ao Estado. Estou nessa luta. Deputado estadual Mas ou federal? a ver, né? A saber, né? Nós vamos trabalhar isso e tá todo mundo. Aliás, quem está em casa, o que é que você acha? Escreve aí. Eu devo ser candidato a que Comenta é aí. federal, a estadual? Me diz aí. Eu estou ouvindo as pessoas, né? Porque o projeto não pode ser pessoal. A gente tem que ouvir as pessoas. E claro, não é um sonho ser apenas prefeito. É um sonho de ajudar a minha cidade. Por que que eu topei, Moribe, o desafio de assumir uma secretaria por apenas 4 meses, 4 meses e meio? Foi um risco político grave que eu corri. E muita gente duvidou, que aquilo iria acontecer. Exatamente. Muita gente, quando eu fui anunciado, disse assim: olha aí, o governador tirou ele da eleição. Era porque isso é a praxe da política. E eu dizia: olha, quem tiver Ele vai apostando, obedecer ao chefe, ao ele vai obedecer patrão. ao chefe, vai ser candidato, não, né? E eu fui o primeiro secretário que entregou o cargo. E agradeci a ele a confiança. Porque a minha intenção não é ocupar um cargo, a minha intenção é mostrar para a cidade que a gente pode fazer diferente. E aí trouxe, né, a nossa conferência e consegui atrair, vai sair agora, inclusive, o incentivo fiscal da empresa da montadora de motos elétricas, que vai se instalar em Campina Grande. Está tudo andando conforme o protocolo e os prazos que foram Então estabelecidos. não vai entrar naquele folclore da fábrica de aviões, de helicópteros de Não, não, Campina, não, nada disso não. não, até Nem porque, muito menos a chinesa que ia construir aquela cidade digital lá na claro cidade que de não, Marcação, no claro que litoral não. paraibano, né. Até porque a empresa já foi aberta com o CNPJ de Campina Grande, já deu entrada no processo junto ao FAIN, que é para quem não entende, o FAIN é um instrumento para garantir a isenção fiscal, nos incentivos fiscais
para as empresas, mas não é no estalar de dedos. A empresa apresenta o projeto, faz Processo. toda uma avaliação, passa por voto de não sei quantos fiscais, é uma burocracia tremenda e já está praticamente aprovada, a gente está só aguardando a data do anúncio para cumprir uma das partes do protocolo. Planejamento, minha gente, não é você pegar e fazer um anúncio e de repente sumir, né? Então eu estou muito feliz porque eu consegui colocar, não só na minha passagem na secretaria, mas durante a campanha, a necessidade da gente debater o que pode mudar a vida da cidade. Porque o debate antes de André estar na campanha era o quê? Se era Grupo Cunha Lima era bom ou era ruim. Se dividiria voto, se Romero iria trair Bruno ou não iria. Aliás, eu fui o único primeiro. Depois apareceram outros que disse aqui, não estou fazendo isso para passar em ninguém não, viu, que está ouvindo, não, mas estou falando por questão de justiça. Eu fui chamado de negacionista porque eu dizia que Romero não seria candidato, que faltando 48 minutos para o segundo tempo, ele não seria candidato, que aquilo era uma armação do grupo para impedir o crescimento de um nome na oposição. E eles conseguiram durante muito tempo. A oposição nesse aspecto aí, fazendo uma autocrítica bem rápida, Sim, André, acreditou demais, naquela possibilidade, e isso de fato a confundiu? maior parte da oposição acreditou. Infelizmente. Acreditou, isso é uma autocrítica que eu Esperou já. muito tempo por e ele também? Muita gente esperou muito tempo. Eu nunca esperei. Todas as minhas entrevistas eu colocava claramente: ele não será candidato, isso é uma cortina de fumaça que está sendo criada para que nenhum. Eu até citava um exemplo. A oposição estava no seu melhor momento, o governo João super bem avaliado na cidade, com muitas entregas, como está continuando a fazer para Campina Grande, e você tinha um ex-prefeito que tinha uma popularidade alta, que não queria colar sua imagem a um gestor que estava com uma péssima imagem na cidade, que era Bruno, todo mundo se recorda, e que adotou a estratégia de se distanciar exatamente para não colar em si a rejeição que Bruno atraía. E com isso criar em cima daqueles que queriam um atalho para chegar à prefeitura, uma perspectiva de serviço de Romero. Como eu nunca tive essa ilusão e eu sabia que aquilo era uma armação, eu sempre denunciei. E ficou provado que era verdade. Como pode uma pessoa passar, com todo o respeito que eu tenho, né, a Romero é um amigo, não tem nada a ver, são questões políticas, passar 4 anos em silêncio, como se fosse numa briga, nem entrevista. Você já viu alguém que tenha sido prefeito, deputado federal, passar 4 anos sem dar uma entrevista? Praticamente. Estilo mineirinho, não é ali? Eu nunca vi isso na vida. E de repente, Estrategicamente. quando falta 2 dias para a convenção, está lá, de braços dados. Então, claro que isso foi uma armação, claro que foi uma armação política para impedir o crescimento da oposição. E aí foi nosso erro, no qual eu não me incluo, porque eu denunciei a todo momento, que nós poderíamos ter trabalhado um nome que não precisaria ser necessariamente o meu, mas trabalhar vários nomes para a gente chegar ainda mais forte. Mas mesmo assim, eu penso que mesmo com, que também teve erro do lado de lá, né? Não tem erro só na oposição, não, teve na situação também. Eu penso que a gente fez um grande papel, uma grande campanha, levamos para o segundo turno, praticamente 100.000 votos ali, não é brincadeira. Uma estrutura de prefeitura, que para você ter ideia, juntando prestador de serviço, contratado terceirizado, comissionado, praticamente 20.000 pessoas, meu amigo, para fazer campanha. Por isso que eu digo sempre brincando assim, eu me considero, Muribo, mais votado em Campina Grande. Porque, Proporcionalmente. não, porque é o Não, seguinte, proporcionalmente claro, a claro. quantidade digamos, militantes oficiais que você não tinha, Claro, de que se você não você olha, se dispunha. você comparar o meu tempo de TV com o tempo dos demais que estavam à minha frente, você vai ver que é assim, eu tinha que dizer meu nome, tinha gente até que não entendia, Muri, por que que eu repetia tanto meu nome. Você não usou a estratégia do Enéas, por exemplo. Mais ou menos eu usei, porque é o seguinte, tinha gente dizendo: "Mas você está falando demais, André 12, você está falando demais, eu sou André". Mas onde eu chegava, as crianças: "Eu sou André, né". Porque era o que eu podia fazer com 28 segundos. Você sabe que 28 segundos não é brincadeira, não Eu é só tenho fácil. agora 28 segundos para encerrar e gostaria de encerrar, lembrando do meu amigo Heron Cid César Madrid, que entrevistou recentemente Grande o Heron. senador veneziano Vital do Rei, que falou de assuntos muito sérios, obviamente, do Senado, enfim, mas num determinado momento mais descontraído, ele perguntou o porquê do veneziano ter deixado de ser o cabeludo por um bom tempo e se ele estaria com essas madeixas agora querendo voltar a ser o cabeludo no meio da multidão, para usar o jingle da campanha da época de candidato a Famosíssimo. prefeito. Eu vou trazer um pouco desse lado aí mais jocoso e perguntar:
Você vai continuar com a marca do carequinha para tentar a eleição de 2026 ou quem sabe continuar sonhando com a prefeitura de Campina? O carequinha vem aí, naquele estilo bem humorado da sua campanha passada, não? Claro, vou continuar porque Ou vai aderir a essas cirurgias novas aí, as novas perucas, que ninguém chama mais de peruca, tratamento capilar e tal? eu, graças a Deus, sou muito feliz do jeito que eu sou, e principalmente porque tem 2 pessoas que gostam do jeito que eu sou e que não me permitiriam fazer, a não ser que eu que realmente quisesse muito. E a primeira delas é a minha menina Júlia. Ela, quando eu falei na hipótese, brincando com ela, talvez, sabe, papai pode mudar aqui, vai dar certo, Júlia? Ela chegava quase a chorar. Então tá descartada a hipótese, né? E claro, como eu me aceito como sou e sou muito feliz da forma como eu sou, né? Esse apelido Carequinha, inclusive, quem deu foi ela. Não, meu Carequinha não pode ir embora, não. Tem que ser o meu Carequinha. E aí a coisa foi pegando e naturalmente, né? Eu aproveitei isso na campanha, né? E até tanto é que eu chego hoje nos locais, as pessoas dizem, chegou o Carequinha, chegou o Carequinha. Então, vou manter, né? Claro, essa E marca, a mas segunda pessoa? assim, minha esposa, claro, né? São as duas mulheres Essa é a autoridade maior. mais presentes, assim, na minha vida, né, junto com minha mãe, que estão sempre me apoiando. Então, a elas eu devo tudo, né, e o que eu preciso continuar mesmo é essa minha disposição de trazer o tema que interessa, de tirar as pessoas dessa cortina de fumaça, de discutir a política como se fosse um fla-flu. Não, Mais a importante, política então, mais importante que os cabelos é a cabeça, mais importante que os fios é, são os são neurônios. os neurônios, esses são os fundamentais para a nossa vida, né? Para a gente ter tranquilidade. Então, é isso, eu vou continuar sendo o mesmo André, lutando por Campina Grande, que é a minha cidade que eu amo. Pra você ter ideia, eu sou lotado, a secretaria é lotada aqui em Campina Grande, porque foi um pedido que eu fiz ao governador. Eu despacho em João Pessoa também, mas quem quiser despachar comigo, despacha em Campina Grande, essencialmente No escritório do governo. do escritório do governo, exatamente para demonstrar que a cidade, para mim, ela é fundamental, né? Mas claro, nessa segunda fase agora, estou viajando mais, estou indo mais a outras cidades, porque a gente precisa também, né, trabalhar por todo o estado da Paraíba. Afinal de contas, é uma secretaria estadual. E continuar, Moripe, sendo esse mesmo André, o mesmo cara que conversa com você aqui, é o que conversa lá fora, no telefone, em todos os ambientes. Quem me conhece em Campina Grande sabe que eu sou assim e eu vou fazer política. Continuo fazendo oposição ao governo Bruno de forma respeitosa, mas dura. É que às vezes a pessoa tem mais raiva de quem é respeitoso e fala a verdade e toca nos pontos do que quem faz só a política jocosa, né? Então, vamos para frente e Campina Grande e a Paraíba conta comigo que vou estar à disposição para outras lutas. Muito bem, começamos com o André Ribeiro, secretário executivo da Inovação, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado da Paraíba, que já disse, vai ser candidato em 2026, o homem do PDT, que foi candidato à Prefeitura de Campina também e ao Senado nas eleições de 2022. Muito obrigado, André. Eu que agradeço, Moribe, e um abraço para todo mundo. Aproveito o convite para me seguir no Instagram, @André Ribeiro ADV. Segue aí, vai compartilhando nosso conteúdo também do PB Conectada. Abraço.